Olá, o meu nome é Paulo Cogos e este vídeo é sobre o caso Belpass, que vem sendo muito discutido nas redes sociais e que ficou uma coisa muito polêmica. Eu vi muita gente criticando a Belpass, críticas injustas e infundadas, e este vídeo é uma defesa dela. A Belpass é uma menina que se formou no MIT e que dá palestras, cursos, tem até uma escola de empreendedorismo. As pessoas cometem dois grandes erros em relação a este tema. O primeiro é criticar o empreendedor sob uma ótica anticapitalista, a mentalidade anticapitalista que dá título a um dos livros de Ludwig von Mises. E o outro é uma idolatria do empreendedorismo, uma soteriologia do empreendedorismo, como se lá estivesse a salvação da vida delas. É só empreender e tudo na minha vida vai melhorar. É uma espécie de busca da salvação hic et nunc, aqui e agora, ao invés de entender que nós temos vocações e que nós somos apenas administradores dos bens terrenos que pertencem a Deus. Mas eu nunca vi a Belpass cometer nenhum desses dois erros. Eu nunca vi ela ter um discurso anticapitalista e eu nunca vi ela idolatrar o empreendedorismo. Pelo contrário, ela dá insights para as pessoas que a escutam e estes insights podem ajudar um indivíduo em qualquer que seja a atividade que ele empreenda. Ele pode ser um empresário, ele pode ser um empregado, ele pode ser um chefe de família, ele pode ser uma dona de casa, um estudante. Os insights da Belpass ajudam. Recentemente, um vlogueiro fracassado chamado Easy Nobre, com essa cara repulsiva, e que já fez comentários imbecis e ridículos contra o conservadorismo, contra o capitalismo e até contra a religião cristã, resolveu atacar a Belpass. E para tanto ele escreveu um texto repleto de calúnias e difamações contra ela, inclusive chamando-a de mentirosa. A Belpass se defendeu e provou que mentiroso é o Easy Nobre, e que a Belpass sempre esteve falando a verdade em relação aos pontos que foram abordados. Eu vou comentar sobre esses pontos rapidamente. A primeira acusação que o Easy Nobre faz contra a Belpass é que ela teria mentido a respeito dos locais onde ela alega ter trabalhado e que ela coloca no currículo. Acontece que a Belpass provou que ela realmente trabalhou nessas grandes multinacionais de grande prestígio, então o Easy Nobre disse, mas ela trabalhou lá como estagiária. O Easy Nobre é tão ignorante que ele não sabe que os estágios de verão nesses locais são trabalhos sérios, são concorridos, são dificílimos de entrar e envolve projetos reais dos quais a Belpass assumiu a liderança ou desempenhou papel preponderante. E se é tão fácil assim, Easy Nobre, por que você não vai lá e faz isso ao invés de fazer esse seu vlog lixo? E a Belpass tem razão de colocar isso no currículo. Eu, por exemplo, fiz um estágio no Hospital Santa Catarina, mas que nem se compara nem de longe ao que a Belpass fez em grandes multinacionais. Eu ia lá uma vez por semana, 4 horas por vez. E eu nem fiz o trabalho direito. Quem fazia tudo eram as minhas colegas Natália Castro e Mariana Elmais. Eu ia lá pra paquerar a enfermeira Cirleide, né? Que era... Bom, e eu não só coloco isso no meu currículo, como também eu recebi aqui um certificado Yellow Belt Planejamento. A Falcone Consultores de Resultado, em parceria com o INSPER, outorga o título de especialista Yellow Belt Planejamento a Paulo Cogos. Tá aqui. A minha grande contribuição foi apresentar o trabalho final para a banca, e naquele ano ninguém apresentou melhor que eu. Modéstia à parte, eu sou um bom orador. Mas os méritos da Belpass lá nos estágios que ela fez nas multinacionais é incomensuravelmente maior, então obviamente ela tem razão de colocá-los no seu currículo. Outra acusação é que ela teria mentido a respeito do seu papel como fundadora da Lemon Wallet, mas o principal executivo da empresa, Wences Cáceres, confirmou categoricamente o papel da Belpass como cofundadora da empresa e, portanto, ela falou a verdade. Outra acusação absurda do Easy Nobre contra a Belpass é que ela teria mentido a respeito do número de cursos que ela tem no MIT. Ela teria dito 4 e na verdade seriam 2. Mas o fato é que ela tem sim 4 cursos no MIT, sendo 2 majors e 2 minors. O sistema americano é diferente do brasileiro. Lá, a carga de optativas é muito maior. O aluno recebe um bachelor degree, um bacharelado, em science ou em art. Conforme o número de disciplinas que ele dedica a determinado campo do conhecimento, ele recebe um major naquele campo do conhecimento ou um minor. Se forem muitas disciplinas, um major. Se for menos, um minor. Mas são todos cursos que devem sim ser colocados no currículo. A Belpass tem um major em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação, que é uma espécie de major on steroids, porque junta 2 em 1, tem muito mais matérias. Ela tem também um major em Business Administration, ela tem um minor em Matemática e um minor em Economia. E aí o Easy Nobre vem falar que o minor não serve pra nada. Ele diz que o minor seria o equivalente a ler alguns artigos da Wikipédia sobre o tema. Isso só demonstra a ignorância do Easy Nobre. Eis a prova do prestígio acadêmico de um minor. Quando um aluno de uma faculdade, oriundo da vida civil, se torna um cadete e recebe formação militar para se tornar um oficial combatente das Forças Armadas Americanas, a somatória dessa formação militar
pode talvez conferir-lhe um minor em Military Science, se for do Exército, em Naval Science, se for da Marinha. Mas muitas vezes até ele precisa complementar essa formação com cursos de História Militar, de Ética Guerreira, de Segurança Nacional, para poder receber um minor. Agora, ler artigos na Wikipédia definitivamente não vai te tornar um oficial combatente. Comprovada a veracidade das alegações de Bel Pace com seu impressionante currículo e as mentiras do Easy Nobre, eu me pergunto, o que importam os cursos que ela fez no MIT ou quantos diplomas ela tem ou deixa de ter, comparado à inegável e comprovada experiência, sucesso profissional, expertise, habilidades e conhecimento dela? Um dos maiores economistas que já existiu, Henry Hazlitt, não tinha nem curso superior. Vejamos o meu caso, por exemplo. Eu não sou formado em Direito. O único curso formal que eu tenho de Direito é um curso que eu fiz em menos de uma semana com o juiz Andrew Napolitano sobre Direito Constitucional. Mas eu poderia palestrar com muito mais propriedade que a maioria das pessoas formadas na área, modéstia à parte. Vejam aqui, por exemplo, estes são os meus livros de Direito. É muito raro vocês encontrarem alguma pessoa formada em Direito que tenha lido um material com essa qualidade. E isso são os livros físicos que eu tenho, sem contar o que eu tenho digitalizado. E são livros das áreas que realmente interessam no direito. Filosofia do direito, direito natural, direito aplicado a uma sociedade sem Estado. São temas muito mais importantes do que decorar legislação positivada, que nada mais são do que rabiscos que os políticos escrevem naqueles pedaços de papel que eles chamam de Constituição, que constituem, por sua vez, mandados criminosos. Mas aqueles que leram os livros da Bel Pace e prestaram atenção ao conteúdo das suas palestras perceberão algo mais sutil. Perceberão que as críticas dos haters da Bel Pace são ainda mais infundadas do que poderíamos perceber vendo o meu vídeo até este ponto. Porque o que a Bel Pace fala nessas palestras e nos livros é o que ela aprendeu na prática. São insights que ela obteve praticando, ou seja, ela está transmitindo um conhecimento tácito que ela obteve ao invés de expor modelos formais que ela pudesse, porventura, ter aprendido numa faculdade. O grande Michel Polanyi faz uma distinção entre conhecimento técnico e conhecimento tácito. O conhecimento técnico, que seria o mais próximo do conhecimento científico, pode ser transmitido de forma objetiva e formal, ao passo que o conhecimento tácito, muito mais subjetivo, só pode ser transmitido parcialmente através de insights, e é o que a Bel Pace faz. Em outras palavras, o que você encontra na Bel Pace, você não encontra em livro-texto de faculdade de administração ou curso de mestrado. O que você encontra ali é aprendizado prático, é o que ela aprendeu na vida, são erros e acertos, são intuições que ela teve, é um relato de uma história de vida que pode ou não te inspirar. O quanto você pode extrair de conhecimento e aplicar na sua vida, nas suas circunstâncias, aí é guerra de cada um. Eu, inclusive, li os dois livros da Bel Pace, A Menina do Vale e A Menina do Vale 2, sendo que o 1 ela me deu de presente, foi muito gentil. Tem até a dedicatória dela aqui. A câmera está invertida e eu não consegui desinverter porque eu sou uma negação com informática. Ao contrário da Bel Pace. Aprendi muita coisa, me foi muito útil. Agora, você pode até discordar da profundidade, da aplicabilidade, da validade dos conceitos que ela trata. O que você não pode é cometer o erro que Oakeshott apontou e alegar que conhecimento tácito não é conhecimento. É conhecimento sim, possui fundamentação epistemológica sim. Se ela dependesse apenas do currículo, ela poderia até ser contratada para palestrar a primeira vez, mas não a segunda. O fato de ela fazer tanto sucesso significa que as pessoas sentem que aquilo acrescenta algo à vida delas, com razão ou não. Mas, à medida que os teóricos do marketing têm para dizer que alguém é freguês, o parâmetro da freguesia é o repeteco, é a segunda vez que a pessoa consome o produto. E a Bel Pace é continuamente chamada para palestrar. O livro dela viralizou. O tour de palestras mais recente da Bel Pace foi financiado pelo maior crowdfunding da história do Brasil. Foram 6.212 indivíduos e 12 empresas que contribuíram, o que evidencia o seu sucesso e o seu expertise em conseguir essa forma de financiamento e de maneira honesta, como nós já vimos. Os libertários, grupo no qual eu me incluo, dependem muito de crowdfunding, porque nós não podemos contar com dinheiro vindo do establishment. Mas nós não estamos sabendo fazer. Então deveríamos ter na Bel Pace um modelo, deveríamos aprender com ela, inclusive com os erros dela. Afinal, como dizia o grande escritor romano da antiguidade Publilius Cyrus, um homem sábio aprende com a experiência alheia. Deveríamos até agradecer a Bel Pace por dividir essa experiência com o público. Acontece que a arrogância e a falta de humildade dos haters da Bel Pace os impedem de conseguir isso.
Aliás, humildade é um dos temas que ela trata no bom livro dela. Eu vou ler um trecho rapidamente, página 77. Ser humilde significa ser honesto consigo mesmo. Significa ser consciente de que você sempre pode melhorar e tirar o máximo proveito de cada uma de suas experiências. E eu complemento, com a experiência alheia também. A humildade traz crescimento, a arrogância, atraso. E é interessante que esse trecho concorda com a Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 23, versículo 12. E todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Uma das acusações mais grotescas que eu vi contra a Bel Pesce é dizer que ela não é uma empreendedora de verdade. Então ela falaria sobre empreendedorismo sem propriedade. Mentira! As pessoas que fazem esse tipo de acusação contra ela não sabem o que é empreender. Vem do latim prehendo, que significa dar-se conta, perceber, descobrir. Inclusive, empresa era uma palavra usada na Idade Média para designar as insígnias das ordens de cavalaria que se destinavam a cumprir uma missão árdua. Então ela tem essa conotação de cumprimento de uma missão árdua. E foi exatamente o que a Bel Pesce fez. O primeiro grande ato empreendedorial dela foi ir parar no MIT aos 17 anos. É muito difícil. Com 17 anos eu estava jogando Magic the Gathering. Eu nem sabia o que eu queria da vida. Depois ela se deu ao trabalho de escrever um livro, porque ela percebeu a necessidade das pessoas de entrar em contato com esse tipo de conteúdo. E ela se deu ao trabalho. É difícil, às vezes eu passo dias para escrever um artigo e não consigo. E ela realizou o trabalho. E tanto é verdade que a Bel Pesce percebeu o verdadeiro significado da palavra que ela escreveu. Eu tinha que fugir desse livro, foi aí que eu me toquei. Se empreender é criar produtos e serviços que tocam pessoas, este bendito livro é o maior empreendimento da minha vida. Então ela pegou o significado. Mas por que houve tantas críticas contra a Bel Pesce e tão infundadas? E por que elas se popularizaram tanto? A resposta é a inveja. Dos 7 pecados capitais, a inveja é o único do qual as pessoas nunca se orgulham, por isso ela é chamada de o pecado envergonhado. De todos os outros pecados, as pessoas podem até cometer o erro de se orgulhar deles. Por exemplo, o orgulho da preguiça. Ei, pessoal, cabeça quente, eu sou folgado mesmo. Orgulho da luxúria. Ah, esses moralistas aí, eu vou na balada e pego todas mesmo, quero aproveitar o que a vida tem pra oferecer. Orgulho da ira. Eu não levo desaforo pra casa! Comigo é na porrada, escrever não leu, pau comeu! Mas você nunca vai ver isso com a inveja. Você nunca vai ver alguém, eu sou invejoso mesmo, eu sou fracassado e odeio quem tem sucesso, odeio quem é melhor que eu quero que quem tem alguma coisa mais que eu se dane. Você nunca vai ver. Então você nunca vai ver alguém admitir que criticou a Bel Pesce por inveja. Veja o Easy Nobre, por exemplo. Ele se orgulha da própria ignorância, mas não da própria inveja. Ele escreveu uma tréplica contra a Bel Pesce chamada A Emenda Ficou Pior que o Soneto. É um texto ainda mais ridículo e infundado que o primeiro, totalmente refutado. E neste texto, ele se orgulha de não saber o que é um soneto, um tipo de poema composto por 2 quartetos e 2 tercetos. A título de curiosidade, a expressão a emenda ficou pior que o soneto vem do poeta português Manuel Maria do Bocage, século XVIII. Um aluno dele escreveu um poema e falou, professor, você pode corrigir esse poema? Ele olhou, leu e não corrigiu nada. Então o aluno perguntou, então meu poema está muito bom? Ele respondeu, não, está muito ruim, eu teria que fazer tantas correções que a emenda ficaria pior que o soneto. São 2 motivos que explicam por que tanta inveja contra a Bel Pesce. O primeiro é relatado por Helmut Schuck, no seu livro Envy, Inveja. É o fato de ela estar tão próxima das nossas contingências, da nossa circunstância, e esta proximidade aumenta a probabilidade de que nós a invejemos em relação a invejar alguém que está muito distante. Afinal, ela é uma jovem que ganhou dinheiro de forma honesta e relativamente simples, dando palestras, cursos, escrevendo livros. Ela não é um velhinho mega multibilionário com projetos mirabolantes financiados pelo Estado em algum país distante. Ou seja, poderíamos ser nós no lugar dela, mas não é. O segundo é justamente o fato de ela não ter ligação com o governo. Ela ganha dinheiro de forma honesta, como nós já vimos. Ela não é uma lobista corporativista fascista. Veja como o sentimento das massas pode ser facilmente manipulado. As pessoas veem com condescendência e até com admiração alguns dos piores bandidos do mundo, mega multibilionários, como Warren Buffett e George Soros, que patrocinam movimentos socialistas, comunistas e terroristas no mundo inteiro e que ganharam dinheiro de forma desonesta, crimes financeiros respaldados pelo aparato coercitivo estatal. Esses caras querem implantar um governo mundial, a chamada nova ordem mundial. Isso é real, não é teoria da conspiração, pesquisem. O fato é que quando a grande mídia começa a exaltar alguém como um grande empreendedor, é alta probabilidade de que seja um pseudo-empreendedor. Se for ligado ao governo, então é certeza. Quando a grande mídia exaltava o Ike Batista, eu fui um dos poucos que falou, não, esse cara é um pilantra, me chamaram até de invejoso, e aí estouraram os escândalos dele.
Antes que o foguete do Elon Musk explodisse, eu falava, esse cara é um pilantra, um pseudo-empreendedor, ele só é rico porque o governo rouba a população e dá o dinheiro pra ele, e o foguete dele explodiu. Ou seja, eu sou um cético. E mesmo sendo cético, eu digo pra vocês e afirmo categoricamente, a Bel Pesce é uma empreendedora de verdade, honesta e habilidosa. Aí alguém vai dizer, ah, mas ela errou lá no negócio da hamburgueria. E quem não erra? George Patton, o melhor general da Segunda Guerra Mundial. Eu o considero o maior comandante operacional do século XX. Em março de 45, ele cometeu um erro básico, uma bizonhice, lá com o episódio da Força Tarefa Baum. Ou seja, o melhor general cometeu um erro básico. Por que que uma grande empreendedora como a Bel Pesce não pode errar também? Ela mesma admitiu o erro da hamburgueria, que foi um erro técnico, e como diria Aristóteles, se você não quer receber crítica, se você não quer errar, não diga nada, não faça nada, não seja nada. O erro que a Bel Pesce e seus sócios cometeram em relação à hamburgueria gourmet decorre justamente de eles estarem à frente do seu tempo. Eles não previram o fato de que as pessoas não estavam culturalmente preparadas para uma forma de financiamento tão disruptiva e revolucionária. E o fato de ela ter errado mostra justamente que ela estava empreendendo. Joseph Schumpeter, um dos maiores estudiosos da sociologia do empreendedorismo, deixou bem claro que empreender é uma atividade inerentemente arriscada, porque envolve modificar a estrutura da indústria, modificar a maneira como os recursos são alocados e muitas vezes exige até uma mudança de paradigmas culturais e institucionais. Obviamente isso é arriscado. E uma outra coisa que Joseph Schumpeter fala e que vem muito ao caso é que o empreendedor enfrenta uma grande resistência social, barreiras culturais, ele pode chegar até a ser mal visto. Schumpeter faz uma distinção entre uma autoridade rotineira, um gerente de chão de fábrica, por exemplo, e uma liderança empresarial, que por ser mais inovadora, mais heterodoxa, muitas vezes é vista com desconfiança e até com desdém. Portanto, essa desconfiança em cima da Bel Pesce evidencia que ela é uma liderança empresarial realmente. Para finalizar o vídeo, eu gostaria de fazer duas recomendações à Bel Pesce. A primeira, é condição sine qua non para ser um bom empreendedor que haja um sentimento antagônico em relação ao governo, que haja uma vontade de resistir ao governo. Portanto, eu gostaria de recomendar que você falasse com mais veemência contra as intervenções estatais, sobre a necessidade de resistir ao governo. E a segunda, Bel Pesce, você é uma grande empreendedora, que essas críticas infundadas te sirvam de motivação. Lembre-se que a flecha dignifica o alvo, e lembre-se do que Salvador Dalí falava, o termômetro do sucesso é a inveja. Faça como Andy Warhol. Ele dizia, eu meço o meu sucesso não pelo conteúdo daquilo que escrevem sobre mim, eu meço o que escrevem sobre mim em centímetros. Você é um sucesso, continue assim. Um grande abraço.